Hoje vamos falar de anime, mais especificamente do anime chamado Ajin. Esse anime que é uma adaptação de um mangá, né, com o mesmo nome e que eu me atrevo a dizer, né, que é pouco conhecido, mas merece uma chance, pois é muito bom. E nesse vídeo, né, vamos focar um pouquinho na história e também, né, nos pontos positivos e pontos negativos do primeiro episódio desse anime, o episódio piloto, né. A história acompanha um estudante chamado Kei Nagai, que após ser atropelado por um caminhão descobre ser um Ajin. E dentro desse universo, né, os Ajin são criaturas dotadas de poder extremo de recuperação e regeneração, constantemente, né, sendo consideradas imortais, já que quando morre, né, consegue se recuperar dos ferimentos e voltar à vida. E os Ajin, né, são consideradas criaturas não humanas e também muito perigosas para a humanidade, sendo perseguidos e capturados pelo governo. Vamos começar agora a falar dos pontos positivos desse episódio 1 de Ajin. E o primeiro ponto positivo, né, aquela abertura ali, mostrando, né, um Ajin sozinho acabando com um monte de pessoas armadas, né. Essa introdução, né, nos mostra quão perigoso, né, pode ser um Ajin, quão poderoso é um Ajin, né. E essa introdução, né, termina com esse Ajin, né, sendo capturado por uma organização que fica bem claro ali, né, que é uma organização secreta do governo. Então toda essa abertura, além desse visualmente falando muito boa, né, nos mostra qual é o poder dessas criaturas que nós vamos ver, né, durante o anime. O segundo ponto positivo desse episódio é o desenvolvimento da relação de amizade de Eri com Kei, que é o protagonista, e o Kai. Afinal, né, essa relação de amizade entre esses três aí é muito importante para o anime, pois é o que vai acabar desenvolvendo a história, né? E eles usam nesse episódio, né, bastante flashbacks, né, para explicar essa relação de amizade. E o flashback, né, aquele recurso que tu tem que tomar cuidado, né, senão pode acabar sendo um tiro pela culatra, né. Mas nesse caso que funcionou bem para ficar o episódio, né, mais fluido. Então eu gostei muito. Terceiro ponto positivo desse episódio é a cena do atropelamento, né, do protagonista, do jovem Kei Nagai. Essa cena, né, é muito importante para a história. Afinal, é essa cena que é revelada, né, que o protagonista é um Ajin, e é ali que muda toda a trajetória dele, né. Afinal, os Ajin são perseguidos, então a vida do Kei Nagai, né, a partir daquele momento muda totalmente, já que ele começa uma fuga, né, pela própria vida, com as pessoas, né, caçando ele para poder receber, né, a recompensa. Afinal, quem entregar um Ajin para o governo ganha uma recompensa bem alta, e além do próprio governo, né, começar a ir atrás dele. E claro, nós já sabia que ele era um Ajin por todas as coisas que já tinham acontecido antes, né, mas ele não. Então é o momento mais impactante, né, da história, o que muda a trajetória, né, do protagonista. E a cena, toda a sequência ali, né, foi bem feita e ficou muito bom, né, de ver, né. Agora vamos falar dos pontos negativos desse primeiro episódio. Primeiro ponto negativo que eu cito aqui, né, é o protagonista. O protagonista, né, é aquele velho clichê que nós sempre estamos vendo, né, nas obras, seja revista em quadrinhos, filmes, animes. É o clichê clássico, né, do estudante nerd, que sofre bullying, que é impulsivo, né, que toma atitudes sem pensar e que muitas vezes são inconsequentes. Isso é o protagonista, né,
do anime, né, do Ajin, que o Kei Nagai, é tudo que tu viu, que tu vê nas outras obras, só que num só. Então não tinha como não citar, né, como um ponto negativo. Mesmo o protagonista sendo bom, eu gosto do protagonista, mas não dá para passar pano nesse detalhe, né? O segundo ponto negativo que eu cito aqui é aquela sequência da aula. A sequência da aula é interessante, né, para mostrar que o protagonista tem uma vida ali, né, normal, tudo ok, e blá blá blá, né, e mais. Mas acaba sendo, né, uma sequência muito expositiva, né? O professor do nada começa a falar do Ajin, parece que ele tá falando para nós, né? Afinal nós acabamos de entrar na história e não sabemos o que são. E também, né, começam do nada a falar da recompensa, do experimento que o governo tá fazendo com os Ajin. Do nada o professor fala que pode ter uma asinha ali no meio deles. Fala que os Ajin são um monstro e tudo mais. Tudo isso, né, primeiro para expor o que esse universo é, né, para nós que não entramos na história de paraquedas, vamos dizer assim, o que são Ajin, o que está acontecendo, e também deixa muito claro, né, que o protagonista é um Ajin, né, só de ver aquela cena. Então acho que não precisar de tanta exposição assim, né, numa sequência só. E o terceiro ponto negativo que eu cito desse episódio, né, é a história. A história é bem arrastada mesmo, demora para chegar aonde quer chegar. No meu caso, que tenho paciência para assistir, não me incomoda isso. Tenho paciência para assistir de boa tudo que vai acontecer até chegar no momento principal, né, que nós queremos ver e que a história quer chegar. Mas se você é aquela pessoa que tem pouca paciência para isso, vai se incomodar com esse primeiro episódio, pois é arrastada, bem arrastada mesmo. Parece até chegar o momento que eles querem, né? Eles botam um monte de coisa, um monte de detalhezinho e tudo mais. Então tem que ter paciência para assistir esse primeiro episódio de Ajin. E você já assistiu ou já conhecia esse anime, Ajin? Me conta aqui nos comentários. Também não esqueça de curtir esse vídeo, pois assim você mostra pro YouTube que nosso conteúdo é bom. E também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo relacionado a animes, séries, filmes, revistas em quadrinhos e mangás. Até o próximo vídeo, pessoal.